Antes de começar o episódio, eu tenho um recadinho para você. Se você está querendo começar a sua coleção de Pokémon TCG ou mesmo começar a jogar competitivamente, eu tenho uma dica. Você vai encontrar tudo o que você precisa na loja Freitas TCG, que é a loja com maior variedade de produtos de Pokémon TCG aqui no Brasil. Lá você vai encontrar cartas avulsas, produtos selados em diversos idiomas, tem produtos em português, inglês, japonês e todos os acessórios que você precisa para proteger as suas cartas e proteger a sua coleção. Então, se você está procurando produtos de Pokémon TCG, você vai encontrar lá na Freitas TCG. O link está aqui na descrição do episódio. Bom episódio para você! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do PBNcast, o seu podcast de Pokémon. Hoje estamos aqui reunidos para falar sobre a DLC de Pokémon Scarlet e Violet. A gente vai fazer a nossa review. Estou aqui com o Vinícius mais uma vez para conversar com vocês. Oi Vinícius, tudo bem? E aí pessoal, estão aproveitando a DLC? O que vocês acharam da história? Pois é, Vinícius, essa semana já vai fazer um mês que a DLC lançou. Caramba! Dia 13. Olha só como o tempo passa. Nossa, o tempo passa voando. Pois é. A gente fez o nosso cronograma aqui de episódios, então o episódio da DLC ficou pra hoje. A gente tava terminando de gravar os legados, né? Como a gente comentou no episódio passado. Então hoje a gente vai falar nossas impressões, o que a gente achou da história, sobre o que é a DLC e falar nossas opiniões, se a gente tá gostando ou não, porque ainda é a parte 1, né, Vinícius? Em dezembro, assim, a gente não tem uma data certa, mas ainda vai ter uma parte 2 com mais conteúdo. Então, por enquanto, nossas impressões da parte 1, né? E a gente demorou tanto pra fazer esse episódio do podcast porque a DLC é muito longa. E a gente Nossa. ficou até agora jogando ela. Horas e horas, eu nem terminei Horas e ainda. horas. Nossa, muita história. Pois é. Mas olha, só pra situar o pessoal, a gente tá gravando esse episódio no dia 10 de outubro, tá bom? Então, já vai fazer aí um mês que a gente tá jogando DLC, experimentando. E, assim, hoje a gente não tem notícias pra trazer pra vocês, como a gente tem sempre o nosso quadro de notícias. Mas é porque assim, né, Vinícius? A gente sabe que toda vez depois de um grande lançamento, como os jogos ou a DLC no caso, a gente entra num momento de calmaria, né? Sempre tem isso. A comunidade tem sempre esses platôs de notícias que não tem nada, que a gente fica no escuro. Pois é. E assim, na sexta-feira, dia 6 de outubro, a gente teve o lançamento do Detetive Pikachu. O Returns, né? Então a gente teve aí mais um lançamento de um spin-off para o Nintendo Switch. A Nintendo gentilmente ofereceu pra gente tanto a chave do Detetive Pikachu Returns quanto da DLC de Pokémon Scarlet e Violet. Então a gente deixa aqui nossos agradecimentos por lembrar da gente, por confiar pela parceria. E já deixar aqui registrado que o nosso próximo episódio vai ser sobre a nossa review de Detetive Pikachu. Então a gente terminou a DLC, agora a gente vai começar a jogar o Detetive Pikachu e vem trazer aqui pra vocês, daqui 2 semanas, o que a gente achou. Certamente. Uma observação é que nosso review não é pautado no fato da Nintendo ter dado as chaves pra gente. Não é comprado. Exatamente, nosso review não é comprado. Mas agradecemos muito deles terem lembrado da gente. Sim. E antes da gente entrar aí nas nossas sessões de comentários, porque hoje a gente tem que falar dos últimos 2 episódios, os nossos recadinhos de sempre. Acompanhe a Pokémon Blast News nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter X. Acompanhe aí todas as novidades do mundo Pokémon. Acompanhe também o nosso site, que tem diversas matérias, notícias, novidades da franquia. E lembrando, assim, o timing dos episódios nem sempre ajuda para algumas coisas, né? Mas aí há 2 semanas a PBN completou mais um ano de vida, então a gente chegou a 13 anos, estamos aí na comunidade Pokémon há 13 anos criando conteúdo. Isso é um motivo de grande alegria para mim, para o Vinícius, para toda a equipe. Agradecer a todo mundo que sempre acompanhou, acompanha a gente nos mais diversos meios e principalmente a vocês que estão agora acompanhando aí os episódios, que estão sempre comentando, interagindo com a gente. Isso é muito bacana, a gente fica muito feliz, né, Vinícius? Exatamente.
E também, essa semana, outro timing aqui, que amanhã a gente tá indo pra BGS. Então, assim, essa semana vai rolar a BGS. No dia que sair esse episódio já vai ter acontecido. Mas a gente vai estar lá na BGS no dia 11 e 12 de outubro. Não adianta falar aqui pra vocês encontrarem a gente por lá, porque o episódio vai sair depois que já passou. Mas a gente vai estar postando no Instagram também o que a gente estiver acompanhando por lá. A gente vai estar uniformizado esse ano. Pro ano que vem, né? Sim. Um convite pro ano que vem, vocês encontrarem a gente lá. Porque a gente Sim. sempre vai no primeiro dia, basicamente. No primeiro dia que é de imprensa, né? É fechado só pra imprensa. Aí esse ano a gente vai na quinta-feira também, que é o dia aberto ao público. Bom, então vamos lá, Vinícius. Começando os comentários do episódio do legado de Alola. Você quer começar? Pode ser, vamos começar. Começamos com o legado de Alola por SS Viana 785. Ninguém acreditava que aquelas eram as formas finais, até que um trailer é revelado a Mallow, que estava naqueles rascunhos e decretou a veracidade daqueles fakes, realmente. Eu não lembrava disso, mas... Eu não lembrava desse detalhe, mas eu lembro que o pessoal caiu muito em cima falando que aquilo era fake, que aqueles rascunhos não eram de verdade, porque era uma coisa muito diferente de Pokémon. Chegou no final, era a realidade. E porque vazou muito cedo, né? Eu lembro desse movimento de é fake e depois, meu Deus do céu, é verdade. Mas foi uma época que eu gosto muito de lembrar. Sim. Ó, o @biomédicogamer comentou: Fala pessoal, estou acompanhando todos os episódios dos legados das gerações e estou curtindo muito. Parabéns. Muito obrigado. Eu acho que teve até alguém que comentou pedindo de Paldea, né? Mas a gente falou no episódio, a gente não vai gravar de Paldea porque é muito recente. Assim, a gente ainda não tem uma noção clara, porque o jogo nem tá acabado, porque ainda vai sair conteúdo. E a gente não tem como saber exatamente o que Paldea vai deixar pra franquia. Exato. Então, assim, não acho tá que acabado em todos os sentidos, né? né? Literalmente. Então, assim, não faz muito sentido a gente falar, até porque se vocês voltarem um pouquinho aí em novembro do ano passado, já vai fazer quase um ano, a gente gravou vários episódios sobre o lançamento de Scarlet Violet, as nossas primeiras impressões, depois a gente fez uma review com spoilers, a gente gravou sobre o que fazer no pós-game, então a gente gravou um conteúdo já falando sobre os jogos, né? E não ia fazer sentido a gente repetir. Sim, se você quiser saber um pouquinho do que a gente acha que vai ser legado, você pode assistir o episódio de review, que é quase que a mesma coisa, né? Uhum, sim. Continuando Próximo. os comentários, Rafael Leibniz. E eu gostava muito de caçar os shinies nos Ultra Wormholes. Era bacana não saber que Pokémon iria aparecer, isso aumentava a expectativa. Eu não tive essa experiência, porque eu não tive Ultra Sun e Ultramon, por conta do Mercado Cinza, maldito Mercado Cinza. Mas eu tô pensando em comprar Ultra Sun e Ultramon pra poder jogar, porque quem jogou fala muito bem do jogo, e quem não jogou fala que é só uma DLC ultrafaturada. Sim. Mas talvez fica de olho eu no possa cair. Facebook, que às vezes aparecem umas ofertas, viu? Eu achei um por menos de R$200 outro dia. Se eu soubesse, É que esse mercado de usados é bem maluquice, né? Nossa, eu lembro na época que tinha... Uma época, assim, falando no mercado de usados, eu lembro que na época que lançou Ocarina of Time pro 3DS, depois de um tempo, a Nintendo acho que parou de produzir. Então era muito difícil achar Ocarina of Time pro 3DS. E daí um jogo que, sei lá, em 2000 e alguma coisa, 2015, 2016, você encontrava no mercado de usados por 500, 600 reais, o que era muito caro pra época. Nossa. Ainda é, mas era muito mais é. caro na época. E daí uma vez eu lembro que eu fui comentar num grupo falando, nossa, mas por que esse jogo é tão caro? Eu fui massacrado, que eu tava colocando o preço no jogo dos outros. Eu lembro que era 650 Ocarina of Time no 3DS. Daí eu fui massacrado, falaram que eu tava tentando botar preço no usado dos outros e que isso era um absurdo. Eu sei que 3 meses depois, eu acho que a Nintendo voltou a produzir os cartuchos e eu comprei por R$125. Nossa! Foi tipo, uma situação muito... Deu vontade de voltar lá no post do Facebook e falar, olha gente, tá vendo como não fazia sentido R$650? Pois Mas, enfim, criei traumas no mercado de usados, então tenho um pouco de receio no mercado de usados.
Bom, vamos pro próximo então, foi o @André Cristiano da Cunha 56. Lembrando que a gente sempre lê aqui os comentários que vocês publicaram ou no Spotify, ou no YouTube, ou lá no nosso post do site, tá bom? Oi, eu de novo aqui, tudo bem, PBN? Tudo certo. Lembro que na época do anúncio de Pokémon Sun e Moon tivemos antes um vídeo de pré-anúncio, onde mostravam algumas imagens dos funcionários da Game Freak trabalhando no escritório. Esse vídeo serviu de material para muitas especulações, com gente até tentando reconstruir o suposto Pokémon Pica-Pau que aparecia inacabado na tela de um PC durante o vídeo. Nossa, eu lembro disso. Você lembra, Vinícius? Desbloqueou uma memória aqui. Nossa, também. Aquela fonte com Horse, não é? Tipo, o Horsey e tipo, tinha um Pokémon Center dentro de uma van, uma coisa mais ou menos assim. Isso. Né? Uma ambulância. Nossa, uma memória aqui. Nossa, é verdade. Ó, mas a minha teoria favorita da época é de que o jogo teria mecânica baseada em carros. Nossa, eu não lembro disso. Pois em vários trechos do vídeo, vários carros e caminhões diferentes apareciam em artes, gerando as teorias. Lembram disso? Tinha esses... igual você falou da ambulância, que depois nem apareceu no jogo, né? Sim, eu acho que eu lembro dessa teoria, mas eu não lembro com muito detalhe, porque eu já nunca fui muito de acreditar em teoria, então eu não lembro com muitos detalhes, mas eu lembro que essa ambulância foi meio que o estopim pra essa teoria ser criada. Uhum. Ó, demorei para aceitar a temática tropical e a nova identidade visual dos jogos e anime. Na realidade, ainda não sou muito fã da temática, mas aprendi a aproveitar o que ela tem de melhor. Mesmo assim, fiz amizade com a coruja sinistra, a sereia melodiosa e o felino lutador de wrestling. É fato que Pokémon tenta, às vezes, se renovar e trazer um sentimento de um novo mundo de aventuras, totalmente diferente do anterior, sendo bem sucedido em alguns casos e criticado em outros. Isso se mantém até hoje, né? A mecânica dos removes quis trazer uma ideia de anime shounen em suas técnicas devastadoras, o que ficava ótimo visualmente em qualquer mídia, mas que acabava queimando o entusiasmo rápido demais e não durando, exatamente como ela é de fato, um tiro incrível por apenas uma vez na batalha. Não sei se consegui explicar muito bem. Uma pena, acredito na ideia, mas não na execução. Faz sentido essa ideia. Mas olha, os removes eu acho que funcionava muito melhor no anime do que nos jogos. Visualmente, na batalha, era mais interessante. Agora, por outro lado, o Dynamax eu acho que não ficava legal no anime. Porque o Pokémon é muito gigantesco e ele fica extremamente travado. A gente perdia toda a fluidez dos movimentos dos Pokémon. Então, toda vez que tinha... Assim, não foram muitos, né? Mas, tipo, no Torneio dos Mestres teve tudo mais. Mas quando o Dynamax aparecia no anime, eu sentia que travava tanto a batalha, daquela fluidez que a gente estava acostumado. E eu não sei, assim, eu não gostava de ver o Dynamax no anime. Quer comentar? Eu não lembro do Dynamax no anime, pra ser bem sincero. Acho que foi basicamente o Pokémon tinha... no anime, né? Ficava parado, né? Sim. Acho que o mais emocionante assim que gravou na minha cabeça foi aquela situação com o Pikachu e olha lá. Que ainda foi bem travadão, né? Foram algumas, mas eu senti eu senti assim que não combinava muito, porque a lógica do anime era justamente a fluidez, usar o campo, as estratégias, que era o quê? Quebrar aquela lógica de turno que a gente tem no jogo, de um ataque, outro ataque, um ataque, outro ataque. Só que quando chegou no Dynamax do anime, era justamente isso, não tinha como fugir. Porque eram esses turnos. Então eu achava que não ficava tão legal. Claro que a gente teve, por exemplo, no Torneio dos Mestres, até na batalha do Ash contra a Cynthia, que teve o Lucario batendo no Togekiss Dynamax, que o Lucario tinha mobilidade, só que o Togekiss não. Então era bem travado. Enfim. Pra terminar aqui o comentário. Pokémon Sun e Moon entregaram gráficos que o 3DS mal aguentava rodar, e trouxe Pokémon incríveis visualmente e competitivamente, uma lore que ousou em alguns pontos, mas que claramente não quis ir muito longe de canto, trazendo homenagens apenas aos Pokémon de lá nas formas regionais. De novo, desculpe pelo comentário grande, abraço a todos. Abraço, muito obrigado pelo seu comentário, muito bacana. Vamos pro próximo.
Jean Matos 19. Fala, treinadores. Eu, assim como muita gente, me afastei de Pokémon lá em Hoenn. Acredito que por muitas razões, mas sempre amei a franquia. Perdão. Acredito que por muitas razões, mas sempre amei a franquia, só estava em um outro momento. Só que finalmente resolvi voltar quando assisti o 20º filme nos cinemas e em seguida quando saíram os bonecos de fast food de Sun e Moon. Você lembra desses bonecos? Eu não lembro. Lembro, eu tenho todos. Eram os bonequinhos grandes, tinha o Pick-Pack, a Lunala, o Sogalel, o Popplio, o Litten, o Rowlet, o Rotondex. Saudades esses bonequinhos, porque agora é só carta, né? Pois é, isso era uma das notícias que a gente tinha que falar, Vinícius. Que tá tendo a promoção de Pokémon no McDonald's. Mas tá um hype tão baixo, né? Então... eu comprei acho que 6 pacotes. Eu tô tentando completar a coleção, tá faltando 2 cartas. Mas aí, até o fim do mês, quem estiver ouvindo aí, tiver interesse, tem uma nova coleção de Pokémon no McDonald's. Mas é só o pacotinho de cartas, né? E vem 4 cartas, é uma coleção de 15 cartas. E vem um QR Code pra você escanear um joguinho online. Que você pode fazer de quebra-cabeça. Mas enfim. Volta. Eu achei eles tão incríveis que resolvi assistir o anime. Assisti, comecei a acompanhar e daí estou aqui até hoje, acompanhando os episódios semanalmente. Posso dizer de certa forma que a Alola foi importante para a minha jornada. Olha só, muito bom. Diferentes experiências para a mesma região, né? Sim. Não, a Alola, igual eu falo, assim, no começo é um estranhamento absurdo. Mas quando a gente olha a saga completa, quando ela termina e você faz esse olhar, assim, retrospectivo, eu acho a Alola muito incrível, muito boa mesmo. Tá bom. O João Meirelles, da nossa equipe, comentou um comentário sobre o comentário. Na escola, eu sofri um certo bullying por gostar de Pokémon. Eu nunca fui de falar muito sobre isso, pra nem ter que sofrer bullying. Uma das pessoas que zombava chegou a dublar um personagem no anime, anos depois. Já deu entrevista dizendo que sempre assistiu e gostou. É mole. Eita. Jogou e saiu. Fofoca na minha mesa amanhã. Quero essa fofoca. Quem será que é, né? Quem é o dublador? Nossa. Ai, Jesus. Fofoca tá quente. Mas enfim, vamos ficar sem saber. Rafael de novo. Rafael Leibniz. O Poképélago era legal pra interagir com os Pokémon, mas de resto era chato mesmo, né? Realmente não tinha muita graça mesmo. O Miller comentou lá no site. Gosto da união da natureza com o espaço urbano que existe em Alola, o sistema de pedido de ajuda dos Pokémon selvagens e das Pokécaronas. Acho que em Alola é o primeiro jogo onde se tem pontos específicos para a pesca. Eu acho que é mesmo, que tem os pontinhos, né, que fica. Concordo. Agora em Paldeia nem pesca não tem mais. Pesca já não existe, já não é mais uma mecânica de Pokémon. Concordo com o Danilo que a Alola lembra seriados como Power Rangers, em especial o anime com os Ultra Guardiões. Você enfrenta inimigos vindos de outro planeta, dimensão, outras criaturas, e para dar o golpe final é preciso fazer uma pose. Z-Movie, continue o ótimo trabalho. Olha, o anime de Alola é lotado de referências de vários animes japoneses, tem muita coisa bacana. Eu acho que tinha que ter uma matéria, assim, falando de todas essas referências. Bom, vamos lá pro próximo. Agora os do Spotify. Agora os do Spotify. Agora já é Galar? Não. Eric Sobrosa. Ultra Sun e Ultra Moon foi um dos jogos que mais joguei em 3DS. Cheguei a completar a Dex e tentei fazer todas as sidequests. Nunca cheguei a fazer todas elas. Usei o site pokémonpostgame.com pra ver e tem muita coisa. Nossa. Eu cheguei a entrar nesse site depois que eu vi esse comentário. E realmente ele faz uma lista de tudo que dá pra fazer no jogo. E tem muita coisa mesmo. Pena que não tá mais atualizado com os jogos mais recentes. Mas, olha, eu sou igual o Eric, assim, de ficar fazendo tudo que o jogo tem pra oferecer. Não tudo que tem umas coisas que são chatas, mas assim, tudo que tá ao meu alcance. E deve ser mesmo. Eu tenho preguiça e é isso mesmo. Eu tenho preguiça de completar Dex, não completo nada.
De Alola, eu lembro... eu não fui no Battle Royale lá, eu não quis investir naquilo, mas o resto que dava pra fazer eu fiz. Mas sempre tem muita coisa mesmo. E assim, eu acho legal ter essa variedade de coisas que dá pra você fazer no pós-game, porque depois que termina a história, como que você vai estender? Ó, o V Sartório comentou: as melhores temporadas do anime são as de Alola. Ash vira um personagem mais maduro, demonstra experiência de vida até, mesmo com seus eternos 10 anos de idade. Olha, eu tenho a impressão que em Alola é onde ele fica mais criança. Mas ele não foi uma criança infantilizada, sabe? De não saber das coisas, de ser meio bobinha, assim. Eu acho que tem essa questão de maturidade, mas mesmo assim é uma temporada onde ele é muito crianção. Próximo. Eu acho que aquele estilo de animação também influencia muito isso no anime, né? Sim, sim. Mas eu acho que até pelo comportamento que ele tinha, a forma como ele se relacionava. Eu acho que ele era bem, assim, criança. Não era aquele adulto que a gente viu em Caos, por exemplo. Sabe? E até mesmo ensinou. Mas também não era aquele crianção de Unova, que aí era meio bobão. Sim, Enfim. Eu acho que o melhor Ash depois foi de Jornadas. Eu acho que ele cresceu bem. Mas vamos lá para o próximo comentário. Pedro Carafini. A Alola foi a primeira geração que joguei desde o primeiro dia do lançamento. Muita gente não gosta, eu entendo 100%. Mas a emoção de descobrir absolutamente tudo cegamente é maravilhoso. Realmente. A primeira região que aconteceu isso comigo foi Kalos. Então por isso eu também tenho um viés em Kalos. Mas a Alola eu lembro do lançamento. Eu lembro, tipo, de todos os detalhes de Alola. De eu jogando, eu lembro do 3DS. Que legal. Nossa, eu não lembro muito. Acho que não me impactou tanto quanto outras regiões. Próximo comentário é do Saulo. Mas, gente, claro que Zemmour é utilizado no competitivo. Ash virou campeão do mundial assim. Não conta o competitivo do anime. Que o Ash usou de tudo que ele podia, né? Exatamente. Não conta o competitivo do anime. Vamos criar uma linha aí, separando o competitivo real do competitivo do anime. Porque no anime tem protagonismo. Aqui na vida real a gente não tem protagonismo. Todos nós somos coadjuvantes. No anime teve até Dynamax 2 vezes. Na mesma batalha. Exatamente. Lembra? Sim. Então, poder competitivo do protagonismo. O MJ comentou: esse episódio foi muito bom. Tenho 29 anos, sou pai e vou mostrar Pokémon pra minha filha pra ser fã igual a mim. Entre tudo e todavia, amo Pokémon e não tenho vergonha. Pokémon sempre. Muito bem. É o que a gente conversou aquele dia, que não tem idade pra aproveitar mesmo, pra falar com orgulho. Exatamente. Eu gosto de Pokémon. E é isso mesmo. Parabéns, eu vou fazer isso a mesma coisa com meu filho um dia. Ele vai ter que gostar de um jeito ou de outro. Vamos lá pro próximo agora, do Lelo Teófilo. Lelo Teófilo. Oi, eu de novo. Bom, nunca entendi porque o Silvally é tão injustiçado. Ele pode ter qualquer tipo... Dá pra acabar com qualquer um com ele. É meio que uma simulação... Não, mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque você tem que definir o tipo antes de iniciar na batalha. Antes de iniciar a batalha, não é? Sim. É um item segurado. E ele não é muito o único a fazer isso, né? Agora a gente vai falar do Garpon. Então. O Garpon também tem meio que uma mecânica parecida, né? Só que eu achava engraçado porque no anime o Gladion mudava no meio da batalha. O tipo do Silvally. Ele jogava o disco, Silvally pegava e ganhava resistência na hora do golpe. O competitivo do anime é diferente. Competitivo do anime. Ele se aproveitava. Exatamente. Agora a gente vai para os comentários de Galar. Não foram muitos, tá bom? Inclusive comentem mais, porque o de Galar teve pouco. Vamos lá. O Rogério Matos 2175 comentou: oi pessoal, Galar foi a minha volta aos games de Pokémon. Desde a geração 4 não jogava. Amo a vibe de estádio de futebol que tem nos ginásios. E a melhor música de ginásio de todas as regiões.
Com certeza. Era muito legal essa música, eu gosto demais. Você também gosta, Vinícius? Sim, é uma das melhores coisas de Galar. Icônico, Nossa, era muito bacana. É uma das melhores músicas da franquia, assim. Sim. Ó, aí ele lembrou de uma pérola que a gente esqueceu de falar no episódio. Uma coisa que me irritou foi a cutscene da Marine cantando sem sair a voz. Foi o Piers, não foi? Que tem a cutscene dele lá cantando com a banda. Sim. A hora que a gente chega no ginásio dele. Sim. Lembra que o pessoal tirava sarro? Ai, gente. Eu nem lembrava dessa pérola, mas nossa. Nossa. Que horrível. É um absurdo. Que horrível. Sim, total. Outra coisa foi o que Eternatus é o lendário mais feio. Coitado. Fora isso, aí eu já não sei dizer. Fora isso, hoje acho a região bonita. Aquele ginásio que fica numa cidade de cogumelos é muito charmosa. Fora a vibe do interior da Inglaterra e das cidades meio revolução industrial. Vocês comentaram muito sobre Legends no episódio. Poderiam fazer um legado extra sobre Hisui. Seria legal imaginar o que Legends pode indicar sobre o futuro. Tipo, se a mecânica de captura seria levada para a franquia principal, se a mecânica de craft ou a mecânica de Pokémon selvagens te atacarem iriam para frente. Sabe que algumas eu tava coisas, né? Exatamente isso enquanto eu tava jogando a DLC. Tava pensando exatamente isso, principalmente a captura. A captura é os Pokémon atacar e você sair da batalha. 3 coisas que vamos fazer um pocket de legados de Hisui, que é legados que eu queria que tivesse. Capturar sem entrar em batalha, perfeito. Nossa, eu queria muito que isso voltasse. É muito prático, você não tem que batalhar, você jogar Pokébola. Eu sou muito ansioso, tem que ser coisa rápida pra mim, dinâmico. Século 21, 2023, tem que ser tudo dinâmico e rápido. Outra coisa, os Pokémon te atacar. Porque ali em Paldeia tem alguns Pokémon que fogem, tem alguns Pokémon que não fogem. Mas eu gostaria de Pokémon que me atacasse, de Pokémon que, tipo, desse mais uma personalidade. Causa dano ao treinador, né? Não digo nem tanto causar dano, tipo, um Ekans, ele vem na minha direção porque ele quer me atacar, eu tenho que desviar, sabe? Personalidade pra cada espécie de Pokémon. Mas isso tem em Paldeia. Não, mas não tanto como não tanto quanto Hisui, sabe? Sim, é verdade. Eu acho que em Paldeia é tudo mais... Sei lá, tem um Psyduck, o Psyduck corre um pouquinho de você. Isso tem em Paldeia, mas eu queria que fosse um pouco mais atenuado. Talvez atrelar esse comportamento com as natures dos Pokémon, sabe? Isso seria muito interessante. Inclusive pra você capturar o seu Pokémon competitivo, sabe? Dependendo da personalidade ali da nature do Pokémon, ele tem um comportamento no mundo, ali no campo, enfim. Acho que isso seria bem interessante de ser feito. E outra coisa que eu acho que é muito necessário, que eu queria que Hisui deixasse esse legado, pelo menos esse. Fugir da batalha só andando com o seu personagem pra longe do Pokémon. Gente, como isso era... Assim, a gente era feliz e não sabia em Hisui. Porque eu tava ali na DLC, porque a DLC é uma andação do caramba, né? Você tem que andar pra lá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. E eu tenho meio que preguiça de voar, porque eu acho que o loading demora um pouco demais. Eu ia andando mesmo, porque daí eu falei, vai que eu acho um Shiny no meio do caminho. Só que tem Pokémon muito pequenininhos no mato, tipo, tem uns Pokémon que são minúsculos. E você tromba com eles e daí você tem que apertar Run, e daí o Run demora uns segundinhos, e daí tem a mensagem do Run. Eu queria muito que fosse igual Hisui, que eu fosse andando e fosse embora e não precisasse me preocupar com ficar fugindo dos Pokémon. Enfim, eu acho que esses 3 pontos principais de Hisui que tem que ser deixados como legado. Eu acho que isso seria essencial nos próximos jogos. Enfim, eu tava pensando exatamente isso enquanto eu tava jogando hoje. Vamos fazer um dia, então, um episódio do legado de Hisui. Eu acho que o legado, assim, eu espero que seja um legado onde a Game Freak pode explorar as regiões de novas vertentes, assim, tipo, igual a gente viu, foi pro passado, explorou uma história lá, explorou novas mecânicas, coisas. É que fica aquela conversa que, até na época que Scarlet Violet saiu,
o pessoal comentava, né? Ah, que não deu tempo de trazer, de medir o impacto, quantas pessoas gostaram ou não. Mas também é difícil saber se eles vão levar isso em conta, né? Para os próximos jogos. Uma coisa que eu senti muita falta que tinha no Legends era fazer o barulhinho quando tinha Shine no mapa. Porque ninguém é obrigado a saber a cor de todos os Shine de 1000 Pokémon. Sim, entendeu? Então assim, poxa, brilhava... Na DLC, eu não sei, porque eu não consigo distinguir, ainda mais com um jogo travado do jeito que tá. Pois é, e na DLC é mais Pokémon aparecendo ao mesmo tempo. Eu acho, assim, eu sinto que é mais Pokémon aparecendo ao mesmo tempo do que em Hisui. Então, assim, você precisa, porque senão a todo momento, igual você falou, eu não quero voar porque eu não quero perder um Shine, mas se eu estiver andando eu não vou enxergar porque o Pokémon é minúsculo. Você fica com aquela sensação de toda hora ter que virar, rotacionar o ambiente para ver se não tem alguma coisa. Putz, aquele brilhinho, aquele barulho ajudava muito, porque você tava jogando numa boa. A hora que fazia o barulhinho, você falava, opa, tem alguma coisa, aí eu vou prestar atenção. Não fica aquela coisa tipo, nossa, eu tô perdendo alguma... Com certeza a gente já perdeu algum Shine que a gente não viu. Exatamente. E assim, tem alguns Shines que são quase que idênticos ao original. Eu, por exemplo, eu capturei um Gyarados Shine na minha DLC, porque o Gyarados Shine, putz, vermelho. Daí eu consegui distinguir. Mas assim, nem sempre tem Shines que são muito iguais. Aí pensa, aí é uma criança jogando, nunca jogou Pokémon na vida, não sabe a cor, entendeu? Não sabe nem a cor do normal direito. Exatamente. E daí tipo, é obrigado a saber? Exato. Então, acho que isso aí foi muito errado. E esse sistema de craft meio que ficou com os TMs agora, né? Que você pode fazer. Sim. Tá bom. Ou se vocês acham que Legends poderia ser uma categoria de jogo laboratório para Game Freak, sendo um jogo mais contido usado para implementar mecânicas novas como teste, para no futuro irem para a linha principal. Então, eu gostaria que fosse, mas é igual, a gente vai ter que ver, né? O que o remake de Unova, que potencialmente vai ser o próximo, vai trazer? De Scarlet Violet ou o que vai trazer de Legends? Né? O que vai ser? Porque até saiu um rumor esses dias, né, Vinícius? Até meio que indicando que vai ser muito fiel aos originais. E aí o pessoal já comentou, putz, será que vai ser igual Brilliant Diamond Shiny Pearl? Não dá pra gente saber, né? Fica muito no escuro. É porque... Vamos ver o que vai ser. Os últimos anos de Pokémon não tá sendo nada muito linear. Ninguém esperava que os remakes de Sinnoh fossem assim, sabe? Então, eu já não consigo mais apostar com muita certeza como vai ser. A gente tem nossas teorias, mas é muito complicado acertar. Então, a minha teoria é que vai ser uma continuação do momento atual que a gente tá. Mas enfim, inclusive por algo que a gente vai falar logo logo. Dito tudo isso, foi um ótimo cast, vocês são incríveis. Muito obrigado. Vamos agora pro comentário do Miller. Vamos para o comentário do Miller. Não joguei muitos jogos de Galar, por isso não tenho muito para comentar. Concordo com o Danilo que o tutorial é muito extenso. Sobre as séries japonesas, o Gigantamax lembra a série Ultraman, onde o herói se tornava gigante e tinha 3 minutos para terminar a luta. Não sabia dessa referência. Interessante saber dessa Também referência. não. Sim. 3 minutos para uma transformação. Mas será que era 3 minutos mesmo? Não sei se era 3 minutos. Será que era 3 minutos de tela? Se for, é uma referência direta total. Mas sabe que talvez 3 minutos seja algo meio que comum. Porque agora, como eu tô maratonando o anime de One Piece, tem o Chopper, que é um dos personagens que ele toma ele come uma balinha lá e ele tem 3 minutos pra ter transformações diferentes, né? Então talvez 3 minutos seja um número cabalístico aí, porque 3 minutos sendo repetido várias vezes. 3 minutos, 3 turnos, 3... Pois é. Talvez seja... Coisas no Japão, talvez, né? Exato, talvez alguma coisa que a gente não saiba. Mas enfim, interessante saber dessa referência, muito obrigado. A mudança de IV surge em Alola com as Bottle Caps. Seria uma homenagem ao fato do James colecionar as tampinhas? Exatamente, a gente comentou das Bottle Caps. Acho que não. Seria interessante. Acho que não, porque... se fosse uma referência. Seria legal. Mas
não sei, não tenho essa certeza. Ó, vamos lá pro próximo. O Eric Sobrosa comentou de novo aqui no último episódio. Galar é o único jogo da série principal que ainda não joguei, mas tem meu Pokémon lutador preferido, os Zapdos. Vi o anime todo e nunca vou esquecer o tanto que chorei de felicidade na última luta. Ai, aquela batalha. Gatilho, esse assunto é gatilho pro Danilo. Gatilhos. Ai, meu Deus. O próximo comentário... Nossa, Enfim, né? Fora se fala muito sobre isso. Brincadeira, gente. O próximo comentário é do MTF Martiniano. Eu estranhei bastante o Black and White depois de avançar nos jogos. Após a Lola, percebi que eu gostei muito mais de Black and White 2. Fico triste que esses jogos ficaram esquecidos pela Game Freak. Torço pelo Black and White 3. Black and White 3, não sei, mas igual o Danilo falou de ter uma continuação, talvez seja... Não sei se chamaria Black and White 3, sabe? Acho que se chamaria... Teria um nome diferente. Eu não acho que seja um jogo esquecido, porque a gente tem um ciclo da franquia, né? Esse ciclo, hoje em dia, ele tá meio que bem definido, assim. A mesma coisa de falar que XY é esquecido, ou que a gente comentou outro dia que Heart Gold Soul Silver foi o último jogo em Jotô, e a gente tá falando do DS. Então, assim, são ciclos. Provavelmente, ano que vem, a gente tem o Nova, né? Então, aí a gente vai voltar a explorar essa região. Vamos ver, né? Em fevereiro, a gente fica sabendo. Fevereiro, aí no aniversário da franquia, a gente fica sabendo. E esses ciclos, eles são bem interessantes de, a gente perceber que Kanto é a única região que está sempre presente em todos e não participa desses ciclos, né? Kanto é uma coisa à parte. Kanto nunca é deixado de lado, né? Agora as outras regiões passam... Só não apareceu no 3DS, mas no Virtual Console apareceu. Então, tá vendo? Kanto é a única região que nunca é deixada de fora. Agora as outras regiões, sim. São cíclicas, né? Ó, o Vladimir comentou aqui: adoro falar principalmente o jogo, anime, o Pikachu VMAX, porque o anime é muito bom, não presenciei bugs no jogo, e o Pikachu ficou super fofo. Não esqueçam Paldeia. A gente já falou bastante de Paldeia. BBNcast, vocês vão na BGS? Então a gente vai, só que eu acho que esse episódio, no dia que ele sair, já vai ter passado, mas quem sabe a gente se encontra lá. A gente vai estar de camiseta, então você provavelmente vai encontrar com a gente. Se você for no dia que a gente for. A nossa camiseta vai ter a estampa do site. Exato, o grupo de BBNers. Próximo comentário? E o último comentário. O último comentário é do Lelo Teófilo. Olha, eu não tive muita experiência com Galar, mas foi daí que comecei a prestar atenção nos jogos de Pokémon e não só no anime. Olha, interessante ter essa visão também. Bacana. De alguém que acompanha só o anime. Sim. Porque normalmente é o contrário, né? Sim, acho que é muito bem híbrido, bem separado, assim. Bom, com isso, a gente leu todos os comentários aqui do nosso legado de Alola e o legado de Galar. Eu sei que hoje tomou bastante tempinho, mas é porque no último episódio a gente não pôde ler os comentários, a gente falou que ia trazer todos aqui hoje. Então é importante trazer aqui as opiniões, os comentários de todo mundo que interage com a gente, interage com os episódios, a gente fica super feliz. Muito obrigado a todo mundo que comentou. Continue interagindo aí conosco, é sempre interessante. A gente lembra de outras coisas, resgata outros fatos que a gente tinha esquecido e vai discutindo outros pontos, tá bom? Então agora, Vinícius, vamos falar da tão aguardada DLC de Pokémon Scarlet e Violet? Vamos falar. Tão aguardada? Tão aguardada. E aí, o que você acha? Qual foi a impressão dessa vez? Parece que o pessoal não tava muito animado, né? Definitivamente ninguém tava muito animado. No dia do lançamento, eu esqueci que tava sendo lançado, pra ser bem sincero. Porque tinha muita gente comentando, né? Não tinha muita gente falando sobre a DLC. Pelo menos no meu círculo. Não sei se eu tô numa bolha bem apartada, mas eu não vi muita gente falando sobre a DLC, né? Ninguém tava muito animado. E eu fui com muito pouca expectativa, pra ser bem sincero. Então, assim, pelo que eu percebi nos feeds aí das redes sociais,
o pessoal tava jogando. O pessoal baixou, foi experimentar, comprou, mas eu não senti aquela hype, né? Não era uma expectativa pra chegada. Foi tipo, olha, lançou, deixa eu ver aqui o que é esse Ogerpon, sabe? O que é essa Kitakami aqui? Mas não foi aquela coisa, meu Deus, olha que legal, que incrível, quanta coisa nova. Não tinha hype, né? Não tinha hype. Até porque também já tinha vazado tudo, né? Teve leak de novo. Então o conteúdo, a gente já, assim, eu pelo menos já tinha olhado, já sabia que realmente não ia ter muita coisa. Então, assim, foi isso. Foi um lançamento meio morno, né? Sim, olha. Eu acho que o Detetive Pikachu também foi, né? Acho que a gente vai falar isso lá pra frente. Olha, eu acho que nesse finzinho de ano o pessoal não tá muito animado com Pokémon, assim, com os jogos principais. Eu acho que todo mundo vai esperar mesmo pra hypar com os próximos jogos. E por que isso aconteceu? Porque todas aquelas críticas que a gente fez pros jogos, em termos de performance, elas estão aqui presentes. Tudo continua a mesma coisa, não é? Exatamente. E eu acho que também faltou a Pokémon Company criar de fato um hype, né? Porque a gente... Primeiro que eu acho que eles não criaram esse hype porque não tinha muito o que ser mostrado. Pelo menos nessa primeira parte da DLC. Tanto que as informações mais bombásticas da DLC que eles anunciaram, que eles soltaram um vídeo, etc, na internet, são da segunda parte, né? Tipo, a volta dos iniciais, enfim. Pois é. Da segunda parte. Do Terápagos, do novo tipo Tera. Exatamente. Então, quiseram criar esse um pouco ar de mistério, assim, na primeira parte. Nossa, o que o Ogerpon significa pro fenômeno terastal? E não conseguiram manter. Não conseguiram manter o mistério, mas também não conseguiram fazer um hype. E a gente teve poucos anúncios relacionados à primeira parte da DLC. Então acho que não foi, pelo menos na minha opinião, não foi criada uma linha de hype que geralmente tem nos jogos, por exemplo. A gente vai publicando, eles vão publicando as informações pouco a pouco, daí vai criando aquele hype. E daí você chega no dia do lançamento e fala, meu Deus, eu preciso ver o resto que não foi mostrado. E como você falou, os vazamentos são uma coisa é uma coisa que tá virando crônica na franquia. Sempre tem vazamento. Todo lançamento tem vazamento. Inclusive, a Pokémon Company pelo jeito está sendo conivente com isso, porque criadores de conteúdo que falam sobre os vazamentos têm relação meio que íntima com a Pokémon Company. A Pokémon Company convida eles para campeonatos, etc. Então, a Pokémon Company vê eles fazendo isso e não acha ruim. Então, pra mim, a Pokémon Company está sendo conivente. E, de fato, esses vazamentos acabam totalmente com hype. Tanto que eu, particularmente, eu prefiro não ter acesso a esses vazamentos. Porque, pra mim, acaba totalmente. Porque se eu vejo uma história repetida, se eu vejo o que vai acontecer, eu nem tenho interesse de ver, porque eu já sei o que vai acontecer. Então, os vazamentos estão sendo um problema muito grande no lançamento, então isso acaba um pouquinho com o hype. Mas eu acho que é um combo de vários probleminhas que vão se juntando, e eu já fui jogar a DLC sem expectativa nenhuma. Bom, mas vamos situar o pessoal, para quem talvez não jogou, ainda não sabe do que a gente tá falando. Qual que é a ideia da DLC aqui de Pokémon Scarlet e Violet? Então ela está sendo dividida em duas partes, assim como foi em Sword Shield. A gente recebeu a primeira parte agora, em setembro. A segunda parte não tem uma data oficial. Primeiro foi dito que seria início de 2024, depois foi dito que seria fim de 2023. Ainda não tem uma data, não tem um mês. O site oficial foi atualizado, eu acho que há 2 semanas, dizendo que a data está sujeita a alteração. Então não sei nem se pode ser se vai ser anunciado que vai atrasar. A gente não sabe o que vai acontecer. Em Sword Shield, a gente também teve uma DLC em 2 partes, mas que ela ampliou a região de Galar. A gente teve uma parte ao sul e a gente teve a Ilha da Armadura. Aqui em Scarlet e Violet, eles decidiram fazer um pouco diferente. Então, nessa primeira parte, a gente foi convidado a explorar uma nova região ali, chamada Kitakami, que não fica do lado de Paldea, que não faz parte de Paldea. É uma nova região. No jogo, eles se referem a
terra de Kitakami. Eles não usam o termo region, que é o termo que é usado para as regiões que a gente tem, como as grandes regiões. Eu acho que eles usaram até mesmo para dizer, olha, aqui é uma partezinha, porque a gente percebe pelo mapa que não é uma ilha. Exatamente. Né? Porque tem terra ao redor, nos limites do mapa, tem terra ao redor. Então parece que ali é tipo uma parte de algo maior que a gente ainda não... A gente não sabe se isso vai ser trazido mais pra frente, se vai ser explorado, mas é uma região ali, uma terra de Kitakami. E aí, E na segunda parte, a gente vai para Blueberry Academy, que também não fica na região de Paldea. E a gente descobre logo no início da DLC que a Blueberry Academy fica em Unova. Né? Então, assim, isso já chama atenção para esse possível jogo em Unova no ano que vem. Né? A professora Briar é a que recepciona a gente. Ela fala que é professora na Blueberry Academy, mas que ela tá ali interessada no fenômeno terastal, porque ela diz que ela é descendente do Hit, e o Hit é quem escreveu o Violet Book e o Scarlet Book, para falar dos paradoxos. Ela é descendente e ela tem uma cópia desse livro. E ela tá ali querendo explorar mais da Área Zero. Ela parece bem interessada, né, Vinícius? Sim. Tipo, olha, eu preciso ir ali. E sabe o que eu acho interessante? Que eu, pelo menos, tenho essa visão de que talvez coloquem o Nova agora, num remake, provavelmente, e façam o fenômeno terastal ir para o Nova. Assim como lá em Kalos fizeram com Hoenn. Só que lá em Kalos e Hoenn foi uma coisa meio... Vamos tentar colocar aqui de uma forma meio que brusca. Tipo, vamos fazer um reboot de Hoenn pra colocar as mega evoluções aqui. Eu sinto que agora eles estão querendo fazer uma coisa mais suave. Tipo, tem relação de Paldea com o Nova, tem relação... O Nova tem o fenômeno terastal também. Enfim, acho que estão tentando fazer essa conexão ser mais linear agora dessa vez. Ao contrário do que foi lá foi lá entre Kalos e Hoenn nos remakes, né? Então, acho que tem uma grande expectativa aí pra mim nesse quesito, nessa questão de ter terastal em Unova. Como será que vão conectar isso? Será que vão conectar com o Hisui também? Hisui sendo passado, enfim, o Nova sendo no futuro, enfim, acho que tem várias teorias quanto a isso. Eu acho que o que fortalece essa visão que a gente está construindo é que logo aí nos diálogos iniciais, onde ela está se apresentando, ela fala que quer explorar o fenômeno terastal como uma forma de levar as Terra Orbs para outros lugares, né? Então, assim, aí a gente já pensa, putz, é de Unova que ela tá falando, né? Então, assim, a ideia é levar a Terra Orb para lá e poder usar isso lá também. E olha, não seria tão... Eu acho que igual você falou, que vai fazer sentido, porque em Kitakami a gente também tem o fenômeno terastal, a gente também tem aqueles cristais que estão na Área Zero, estão no centro da montanha, né? Quando você sobe a montanha lá no topo, lá no centro dela, que a gente tem uma área plana lá em cima, a gente tem esses cristais lá, evidentes. Então, acho que a história vai se encaminhar para isso. Por isso que... E ela quer entrar na Área Zero, né? Ela não consegue ainda aqui nessa primeira parte, porque ela tá aguardando a resposta se pode entrar ou não. Mas eu tô sentindo que na segunda parte a gente não vai de cara pra Blueberry Academy. Porque se a gente for pra Blueberry Academy e passar a DLC inteira lá, qual é o sentido de explorar a origem do Terápagos na Área Zero? Exatamente. Eu acho que ela vai ser uma vilã. Assim, pela forma eu como também está acho. construído, eu acho que talvez ela vai querer usurpar o poder do Terápagos, enfim, vai ter algum... Daí eu acho que vai ser, assim, eu tô colocando muita expectativa, né? E sempre se decepciona, mas a gente continua fazendo isso. Mas enfim, eu acho que ela vai ser uma vilã. Acho que seria interessante essa narrativa dela ser uma vilã, tentar usurpar o poder do Terápagos
e, sei lá, fazer a Blueberry Academy como uma ferramenta para ela conseguir alcançar isso e levar o fenômeno Terastal para Unova e daí já conectar com um remake de Unova. Seria muito interessante. Assim, imagina se essa personagem fosse construída como uma vilã agora na DLC e fosse utilizada de fato como uma vilã, ou pelo menos ser uma referência a ela em algum remake de Unova, por exemplo. Seria muito interessante ter essa conexão, ver que o mundo ali, o mundo Pokémon é conectado e é ativo. Então, é colocar muita expectativa, mas seria muito interessante se isso acontecesse. Às vezes a gente se frustra, né? Mas é o que eu tô querendo também. Eu acho que eu teria dificuldade de ver o Nova com todos esses cristais espalhados pela região, porque não é algo que tinha originalmente, né? Então, assim, talvez esses cristais para as Raid Battles funcionasse de uma forma diferente, essas Raid Battles. Imagina se ela, como vilã, leva o Terápagos pra lá e esses cristais brotam do meio do concreto, por exemplo, de Unova. Eu consigo imaginar esses cristais quebrando o concreto das cidades de Unova e aparecendo assim. Seria muito legal. Enfim. Não seria a primeira vez que o Nova passaria por algo dessa magnitude, né? Porque em Black 2 e White 2 quase congelaram toda a região. Exatamente. Nossa, seria fenomenal. Olha, a gente colocando muito expectativa e a gente se lasca, né? Então, mas... Sei lá, né? Olha, assim, eu gostaria muito que fosse uma continuação, a gente ter o Terastal em Unova, até porque para ter uma continuidade competitiva, para esses jogos poderem coexistir. Porque como a gente tem o competitivo aí mais 2 anos, se não tiver, a gente vai estar falando que o remake de Unova não vai fazer parte do circuito do VGC, sabe? Então o pessoal vai ter que continuar Scarlet Violet. Então, eu acho que precisa ter o Terastal para essas coisas coexistirem, assim, no competitivo, sabe? Não só pra gente que joga casualmente, mas pros jogadores. Sim. E assim, a gente cria essas teorias aqui, mas antes do lançamento de Hisui, eu falei que ia ter viagem no tempo em Hisui. A gente ia viajar no tempo pra encontrar... Falou mesmo. Hisui. E, no fim das contas, meio que foi isso, né? Então... Às vezes a gente viaja, mas às vezes a Pokémon Company viaja junto com a gente. Mas olha, eles têm a faca. Eu gostaria que fosse... Tem muito material aí pra usar. Eu gostaria que fosse um remake no sentido da gente ter toda aquela experiência de passar pelos ginásios. Tipo, vencer a Elite 4, passar os 8 ginásios e tudo mais. Mas a história por trás do jogo não ser tipo um Ghetsis de novo, entendeu? Talvez seria bacana ter o N, né? E tipo, o que o N fez depois de tudo aquilo. Então acho que eu gostaria que fosse uma história que continuasse, que se conectasse com o Paldea. Então seria um remake, mais remake, uma continuação. Igual você falou que tentaram fazer em Hoenn. Trouxeram os Draconides lá e explicaram o Mega Rayquaza, enfim. Olha, acho que seria nesse assim, sentido. Se a gente for considerar legado de Hisui, legado de Sinnoh nesse caso, se a franquia continua, por exemplo, a gente tiver um remake 1 pra 1 e tiver um jogo, assim como o Legends foi pra Sinnoh, tiver um Legends de Unova, eu ficaria bem satisfeito com isso, pra ser bem sincero. Eu ficaria bem feliz de ter um Legends Unova e um remake de Unova normal, sabe? E daí ter essas viagens. Mas eu acho que ainda quebra com o Terastal. Será? Eu acho que porque aí eu acho que não funciona com o VGC. Não sei. Também. Eu acho que vamos ver o que vai ser. Mas enfim, a questão é que a Briar, ela instiga muito ali no começo, né? Que a gente percebe as intenções dela. Sim. E a gente percebe que ela tá atrás de alguma coisa muito importante que a gente vai ver na segunda DLC. Mas basicamente a história tende a levar a gente pra Kitakami, porque fala, olha, enquanto isso não se desenrola, tá acontecendo, vai ter uma viagem escolar, uma excursão, e você foi sorteado. Pra ir pra Kitakami, são poucos alunos, e você vai com um grupo. Pois é. E a professora Briar vai acompanhar vocês. A gente vai pra Kitakami, então fica fora de Paldea. E lá a gente acaba conhecendo a Carmine e o Kieran. São esses os nomes, né? Sim, Carmine e Kieran. Vamos colocar os problemas que são da Blueberry Academy. São da Blueberry Academy, mas
Que rivais insuportáveis. Eu não sei se teve essa impressão, mas eu achei os dois rivais, assim, são opostos. Sério? São polos diferentes. Mas assim, um é insuportável e o outro é insuportável ao quadrado. Porque, meu Deus do céu, Carmine, aquele clássico rival chato que quer ficar, ai, que eu sou melhor, ai, mimimi, vamos batalhar, seu ridículo, seu lixo. E daí o Kieran é totalmente o contrário, ai meu Deus, mas também é um bebê chorão caramba, chato pra caramba. Enfim, não gostei dos rivais. Nossa. O Kieran abre a categoria rival emo. Rival emo emotivo, porque tipo, que chato, tudo ele chora, tudo ele sai correndo. Ele só é tímido, ele Vinícius. É insuportável. Juro, teve vezes que eu tava jogando que eu bloqueei o 3S. Bloqueei o Switch porque eu falei, meu Deus, que rival insuportável. Eu revirava o olho quando ele aparecia em tela, porque ele é um chato. Primeiro que a irmã dele, Carmine, é uma chatonilda que a gente já chega, ela já começa a tratar a gente mal. Eu não gosto muito de rival assim, acho que rival assim é bem babaca. Eu acho que Encanto lá funcionava, Red Blue funcionava. Hoje em dia eu acho que rival assim é chato demais. E o Kieran também é totalmente contrário de tipo, ai, eu sou fraco, ai, coitadinho de mim. Putz grila, meu amigo. Putz grila, chato. Não gostei dos rivais. Uma das piores coisas da DLC. Eu acho que os rivais são insuportáveis. Enfim, é esse meu protesto. Você gostou dos rivais? Não, assim, não foi nesse nível assim que você tá falando. Nossa, levei de boa. Eu achei os rivais chatos e daí, ai, eu vou provar que eu sou o melhor, o Kieran. Daí ele perde e ele fica, ah, pelo amor de Deus, chato. Não, é que assim, dá pra ver que ele é muito tímido, tanto que ele vem com a gente pra fazer a atividade ali na região. A Carmine, ela começa bem snob, né? Então, tipo, ela esnoba você e tudo mais. E o Kieran, ele é muito tímido. E eles são irmãos, que a gente não comentou. E ele é muito tímido, então, tipo, ele não tem experiência de batalha, ele não tem amigos, ele não tem ninguém, ele é meio que sozinho. Então, ele vai com a gente explorar. E por que a gente começa a ter mais interação com ele? Porque tem uma atividade ali pra você explorar a lenda da região, né? Que tá relacionada ao Ogerpon, que é um Pokémon ogro ali, que usa uma máscara. E a gente tem os 3 leais, né? Que é o Munkidori, o Okidori e o Fezandipiti. E daí essa vila a história... tem uma lenda, né? Essa vila tem uma lenda. Isso, fala sobre a lenda. A lenda basicamente é uma bobeira. Uma bobeira do caramba. Ô, Vinícius, mas tudo... Eu achei uma lenda bem chata. Eu não lembro por que os 3 leais... Enfim, basicamente o Ogerpon... O que acontece? Sofria bullying. Qual que é a história? Sofria bullying, que ninguém queria... Tinha o Ogerpon e o treinador dele, que é o treinador X, vamos chamar de treinador X. Uhum. E daí eles sofriam um bullying, porque eles eram muito diferentes. A vila eles vieram de uma terra distante, eles chegaram ali... Porque eles eram feios e chatos, basicamente. Bullying total com o Ogerpon. Realmente, o Ogerpon é feio. Isso. Daí, eu não lembro o que desencadeou. A família do Kieran, os ancestrais começam... Um dos ancestrais do Kieran começa a fazer as máscaras pra esconder o rosto dele. Isso, exatamente. Daí fazem as máscaras pro Ogerpon e o treinador X, o treinador dele, se esconderem. E daí ele tem as máscaras. E daí, em um certo momento... falam que o Ogerpon atacou a vila e os 3 leais foram proteger a vila. Então, nesse cenário, pra vila ali, pra a lenda que se conta, o mito que se conta, é que o Ogerpon é malvado e os 3 leais são muito bonzinhos que protegeram a vila. Certo? Uhum. Sim, por isso que eles são cultuados, tem as estátuas deles. Então, a ideia ali da atividade é você conhecer essa lenda que é contada, né? Essa história que é contada, é passada de geração em geração. Então, o Ogerpon é o grande vilão, é o que suga a alma, né? Tem até uma parte que fala isso, tipo, temido e todo mundo cultua os 3 leais. E uma coisa, um detalhe que também, falando sobre review da DLC, né?
todas essas partes são contadas em 3 atos, em 3 ocasiões, em 3 situações diferentes, que a gente tem que pegar o Kiran, andar pelo mapa e ir para 3 pontos diferentes. E cada um desses 3 pontos conta uma parte da história. O que é bem, como eu já comentei, é bem maçante, porque você tem que andar a região ou você tem que voar de um ponto ao outro para você ter um fragmento de história. Basicamente 3 caixinhas de texto contando a história, que, como eu falei, também não é nada interessante, é bem básica. Bullying, e daí não tem uma coisa muito drástica. O Ogerpon matou uma criança, enfim, não tem nada muito, não tem um clima. Ah, mas isso não ia ter mesmo. Mas não tem um clima. Não, sei lá, o Ogerpon, meu Deus. O Ogerpon roubou essa pérola que era cultuada pela vila, sabe? Não tem esse plot twist, enfim, a gente vai comentar o plot twist daqui a pouco. Mas enfim, eu acho que é uma história muito, sabe, muito, sei lá, não tem um clima. Ah, eu achei legal, sim. Não, eu vou defender aqui. Olha, sinceramente, eu acho muito melhor a gente ter uma DLC que conta uma história de um lendário, ou de um grupo de lendário aqui, que são os 4, do que antigamente, que a gente ia numa caverna, simplesmente capturava e acabou. Não, igual a gente falou do Zygarde em XY, que não tinha história nenhuma, que você chegava lá, capturava ele e tinha a descrição da Pokédex, apenas. Agora, aqui a gente tem uma historinha que é contada, dando um background para você explorar a região. Essa ideia de um ponto pro outro é justamente para você explorar Kitakami. Então, assim, eu não vejo que falta tanto sentido assim. Não, mas assim... E o plot twist que acontece depois eu achei super legal, porque eu não tava esperando aquilo. Eu já esperava, mas enfim, eu acho que é legal ter essa historinha, mas eu não acho que valha, sei lá, R$200 que eu tô pagando a DLC, entendeu? É, eu acho que é uma, não vale, não vale mesmo. Básica, e ainda mais em comparação com a outra DLC que a gente teve, sabe? Eu acho que a DLC de Sword and Shield tinha uma história muito mais estruturada, eu acho. Acho que a DLC de Sword and Shield tinha uma história muito... Assim, em comparação com a história da DLC de Scarlet Violet, era uma história muito mais coesa. Agora eu acho que a história aqui da lenda de Kitakami é muito basiquinha, assim, não tem muita... eram coisas que nem precisava, era uma linha, é uma coisa que nem precisava ter no jogo, era uma linha de narrativa só, de ser criada uma coisa mais, na minha opinião, né, mais interessante, tipo, de Ogerpon, agora o Ogerpon ser excluído porque ele era diferente, eu não sei se isso... E na sociedade o que mais acontece é isso. Não, sim, mas ó, eu acho assim, na DLC de Galar, a primeira parte não foi tão densa assim não. A segunda parte que conta a história do Calyrex, até que tem uma história mais bem explicada. Só que na primeira parte, pra você pegar o Kubifu, você tinha que cumprir 3 desafios e pronto. E o desafio era porque tinha roubado a roupa da Clara. Isso era a história, e aí você ganha o Kubifu por completar as 3 missões que eu joguei recentemente. Fiz isso em 1 hora, e depois você só levava ele pra torre e evoluía ele, batalhava com os treinadores e evoluía ele pra Urshifu, e depois enfrentava o Mustard. Essa era a história da primeira parte da DLC de Sword Shield. Mas eu ainda acho... Era bem menor. Do que é. Não é nem a questão de tamanho, não era, mas... é questão de sentido narrativo da história, sabe? Mas eu não sei se... não sei, eu acho que do Kubifu é muito mais fraca que isso. É muito mais fraca, porque você nem explora a história dele direito. Você tem que fazer 3 desafios, que é correr atrás de um Slowpoke. Não, sim, tipo, mas assim... pelo menos Não, tudo bem. Tipo, você não gostou muito, você achou fraca. Eu achei ela curta, igual você falar que dá pra fazer em 5 horas, você vai pagar R$170 e não vai aproveitar tanto. De fato, se a segunda... Assim, a gente espera que a segunda parte tenha mais conteúdo pelo que foi mostrado. Mas se você fosse olhar friamente só pra parte 1, o conteúdo não justifica. Eu acho que eles tentaram falar que meio que justifica, dando uma região nova pra ser explorada.
né? Que, assim, tem um conteúdo extra ali, que é mato, uma montanha, que é... Uma coisa que eu estranhei, Vinícius, é que Kitakami, ele emula a mesma geografia de Paldea, no sentido que tem uma grande montanha no centro, sim, e as coisas acontecem ao redor disso. É, um Paldea Pocket, na verdade. Não é? Sim, eu reparei nisso também. Paldea Pocket. Não é? Você explora essa região de forma circular, você tem ali antigos Pokémon voltando, alguns novos Pokémon, e é basicamente isso. O tempo que você tem ali é de explorar, igual você falou. A história mesmo, se você vai seguindo, clicando e seguindo assim, olha, vou completar a história que está sendo me proposto. Vou seguir o Kieran nesses pontos, vou pro Festival das Máscaras, que eles contam um pouco mais do festival. Depois o Ogerpon aparece, de fato. Porque o Kieran era o único que acreditava que o Ogerpon não era ruim, né? Sim. Enquanto todo mundo da vila acreditava que ele era mau. O Festival das Máscaras era basicamente para cultuar os Três Leais, que tem as máscaras inspiradas neles. E aí você acaba encontrando o Ogerpon nesse festival. E ele foge. E a Carmine também vê, né? Sim, daí inclusive o personagem, o pessoal acha que é uma criança o Ogerpon. Que criança feia. A Carmine até e a Carmine fala pra você não contar pro Kieran, né? Pra ele não ficar triste. Então, aí, outra coisa assim, que eu achei chatíssimo na narrativa da história e na interação dos personagens. Não faz sentido. Por que assim, na vida real, por que eu não contaria pro menino? Não me deram uma justificativa pra... É porque era o sonho, era tipo assim, ele amava o Ogerpon, achava que ele era... Na verdade, eles nem sabiam o nome direito, né? Ele, tipo, defendia, acreditava. Eu entendi, só que ao mesmo tempo, o que aconteceu a partir daí, que eu acho que o Kieran ficou muito birrento, né? Que aí, assim, porque assim, a parte dele construir amizade com você, eu tava achando bacana. Mas depois ele começa a pegar birra, né? Tipo, ele fica contra você, ele te chama de mentiroso, chama a Carmine de mentirosa, de traidor, porque não contou pra ele, porque depois ele descobre que o Ogerpon existe e tudo mais. E aí, chega o ponto que ele vai lá e bate a mão no monumento lá, e ele que quebra. Não é? De raiva? Exatamente. E é uma birra, pra mim, injustificável. Eu acho que não faz sentido na história ali. Por que eu não contaria pra ele, sabe? Por que... Sabe? Ele foi bem criança, né? Bem justificável. E ele, no meio disso... quesito do personagem ser chato e da situação ser criada de uma forma bem errada, sabe? Uhum. E no meio disso tudo, a gente acaba descobrindo a história real, porque os avós deles que estão lá, eles acabam contando o que acontece, que aí vem o plot twist, que na verdade o Ogerpon era bonzinho e os Três Leais que eram os invejosos que vieram atrás das máscaras pra atacar o Ogerpon. É isso, não é? Exatamente. Agora me diga. Por quê? Por quê? Porque não tem sentido. E mais. Então, e é basicamente isso. Então o Ogerpon, na verdade, ele tava de boa na dele, ele usou as máscaras para se proteger do povo, mas aí aí os três lá vieram com inveja das máscaras, atacaram todo mundo, atacaram ele, na verdade, e ficaram como os bonzinhos da história. E nas imagens que contam essa história, a gente tá falando bem por cima, tá? Tem um quarto Pokémon, né? Na verdade não é um trio, são 4 Pokémon. E um deles só aparece a sombra e não se fala dele. Inclusive os rumores que já tem sobre a segunda parte é que esse Pokémon vai aparecer na segunda parte da DLC. Então talvez tenha até uma conexão aí. Então, aí você descobre que na verdade tá todo mundo errado sobre o que se conta dessa lenda. Só que o Kieran fez o favor de quebrar o monumento, liberar esses 3... E aí eles se espalharam. Aí o que acontece ainda? Eles foram até o local onde tem o Festival das Máscaras e a população lá, super feliz que eles voltaram, deram os motis pra eles. Sim. E aí eles ficaram mais poderosos e enormes
e se espalharam por Kitakami. E tem outro, e aí tem o seu desafio passa... porém também, né? Outra questão. Que quando a gente encontra o Ogerpon, ele derruba a máscara dele, a única máscara que ficou com ele, e a gente quebra a máscara sem querer. A máscara fica quebrada. E daí cabe a gente tentar arrumar, escondendo isso do Kira, que também não faz sentido nenhum pra mim. Escondendo isso do Kira. Que a gente leva pro vô dele, né? E daí a gente faz meio que um complô involuntário. E daí a gente se une com a Carmine, que é a irmã do Kira, e com o vô do Kira, pra ele arrumar a máscara. E a gente não conta nada pro coitado do menino. E o menino fica com raiva da gente. Mas bem nessa cutscene, ele tá do lado de fora ouvindo tudo, né? Exatamente. Então é nessa hora que ele descobre que a gente tá escondendo dele. Aí basicamente é isso. A gente tem que enfrentar os 3 que estão espalhados em Kitakami, derrotar eles, e ao mesmo tempo a gente tá protegendo o Ogerpon e tem que fazer com que todo mundo descubra a verdade, pra mudar a percepção. E o Kieran acaba ajudando a fazer isso, né? Sim. Ele acaba espalhando, contando a verdade, porque os avós falavam que ninguém podia saber. Agora você tá vendo a minha raiva com essa história? Né? Porque todo mundo cultuava e ia acabar com toda a história. E daí, enfim, quando a vila aceita a realidade que o Ogerpon era bom e os 3 leais eram do mal, isso acontece em, tipo, muito rápido. Todo mundo aceita muito rápido. Todo mundo fala, beleza, então, é isso, o Ogerpon era bonzinho. A gente tava errado. Como assim não tem nenhuma resistência? Não tem muita resistência. Não tem, acho que praticamente nenhuma resistência. é porque é Pokémon. Hã? Sim, não tem mesmo. Nenhuma resistência. É porque são outros tempos agora. Não. Pra mim a história é fraca e eles não se esforçaram em fazer a história ficar um pouquinho melhor. Assim, Eu achei legal. eu acho que se as máscaras foram feitas com cristal, com o mesmo cristal do Terastal, por isso que o Ogerpon consegue terastalizar diferente, e essas máscaras dão um poder enorme para quem usa elas. Sei lá, tipo uma coisa meio Zelda Majora's Mask. E daí os 3 leais quiseram pegar essas máscaras pra mandar em Kitakami, sei lá. Só que daí a vila acha que é o Ogerpon que tá, tipo, enquanto eles usam as máscaras, tipo, o Okidogi tá usando a máscara, eles estão achando que é o Ogerpon, e o Okidogi tá fazendo maior algazarra em Kitakami e estão achando que é o Ogerpon. Acho que faria muito mais sentido, sabe, ter um objetivo específico. Por que eles querem as máscaras? Por que, enfim, eu acho que faltou isso. E daí fica tudo muito raso, tudo muito ameno. E daí eu acho que é um dos principais problemas da história dessa DLC. Enfim. E daí a gente descobre que os 3 leais são do mal. A gente convence uma vila inteira de que tudo que eles acreditavam era mentira. A gente quebra com a cultura da vila. E isso em, tipo, 2 horas. É muito... Acho que é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. E fora isso, a gente chega no ponto que o Ogerpon quer ser capturado por nós, né? Que ele quer se juntar a nós. E o Kiran fica assim, não aceita, porque ele adorava o Ogerpon era tudo pra ele. Então ele queria ter. Isso aí é tipo bem berrento, porque ele fala assim, não, eu vou batalhar com você e quem ganhar vai capturar o Ogerpon. Isso é totalmente egoísta, porque o que a gente sempre fala, que não é respeitar os sentimentos do Pokémon, é como se fosse assim, não, então eu vou capturar ele à força, se eu ganhar de você, independente do que ele quer? Exatamente. É muito egoísta nessa parte. Então, mas assim, né, a gente derrota ele. E ele acaba fugindo, né, Assim, no fim da história ele não aceita. A gente enfrenta o Ogerpon com todas as máscaras. A gente tem que derrotar ele com as 4 máscaras que ele possui. Cada uma muda o tipo dele em batalha. E essa forma terastal tem uma forma diferente. Não é só ele cristalizado. A máscara fica cristalizada. E depois que a gente derrota com as 4 máscaras, aí a gente captura ele.
Mas depois que tudo isso se encerra, toda essa história se encerra e que a excursão vai se despedir pra voltar pra aldeia, o Kieran não aparece, né? Exatamente. E daí a gente fica com um cliffhanger, com um gostinho de quero mais pra segunda parte da DLC. Que daí o Kieran levanta o topete emo dele e fala que a gente vai se ver com ele logo logo, porque ele vai ficar forte. É. Daí, Sim, talvez, que ele nesse ainda ponto, vai derrotar talvez a gente. o Kieran, pra mim, no final tenha se redimido, eu acho. Mostrou uma Será? mínima Ou ele ainda não vai evolução. ser o vilãozinho, chatinho? Então, assim, ó, daí Porque aquele negócio, né? Botando muita expectativa. Mas seria tão legal se ele fosse, tipo, o principal de uma equipe vilã da próxima parte da DLC. Igual a gente falou da querida lá de Unova. Imagina se ela fosse a chefe de uma equipe vilã e o Kieran fosse um dos principais capangas dela. Seria muito interessante, mas é botar muita expectativa, né? Então... Eu acho que não é pra tanto. Eu acho que ele não chega tanto. Assim, eu não sei se você viu um vídeo que o pessoal tava compartilhando dos frames, da hora que ele dá um murro no pedestal lá dos 3 leais, que dá pra ver rapidamente a coisa assim de 1 frame, 2 frames, que parece que uma sombra roxa meio que entra nele. Sim. Como se fosse assim, a partir daquele momento que ele fica rebelde, que ele fica meio que do mal ali, né? Que não quer nem se despedir da gente. Como se ali tivesse alguma força do mal meio que entrado nele, sabe? Como se ele tivesse ficado meio possuído ali. Eu cheguei a ver isso. Mas enfim, acho que são personagens muito chatos. E se conseguir, eu acho que conseguiriam aproveitar o Kieran no futuro. Mas eu acho que é só querer. Eu acho que vão. Sim. É só querer. E a gente termina a primeira parte da DLC com esse cliffhanger, com essa conexão pra uma... Tipo, continua no próximo episódio, basicamente. E é isso. A DLC é essa. A história da DLC é essa. Bem simples, bem enxuta. Sim. E aí, depois que acaba a história, o que a gente tem pra fazer? O que você fez depois que você acabou a história? Fechou e não abriu mais? Nada! Eu não fiz nada. Não terminei a Dex. Preguiça de ir lá no home e pegar todos os Pokémon pra completar a Dex. Eu sei que tem uma missão que você consegue ganhar dinheiro, né? Não fiz também, porque dinheiro pra quê? Eu tô rico nesse jogo, não tem muito que ir atrás de dinheiro. Enfim, não cheguei a fazer nada. Eu senti falta, eu não sei se isso é relacionado à história, ou eu que deixei passar, mas eu acho que não. Eu senti falta de capturar os três leais. Eu não capturei. Então, né? Que dá pra fazer isso. Dá? É que dá pra fazer isso depois que você termina essa história principal. Aí eles voltam pra aquele lugar onde você enfrentou eles a primeira vez. E aí você pode capturar eles. Não cheguei a ser informado dessa vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Mas enfim, então, vamos lá. Basicamente, qual é o pós-game da DLC, né? Igual o Vinícius falou, a história aí vai durar o quê? No máximo umas 4, 5 horinhas. Você completa ela, se você for seguindo assim, a risca o que tá acontecendo. E aí fica com isso. Você capturou o Ogerpon, a Carmine e o Kieran voltam pra Blueberry Academy, o pessoal volta pra Paldeia e você fica ali. Então, até... E assim, você pode uma coisa que eu achei bacana é que você pode alternar, você pode viajar pra Paldeia, voltar pra Kitakami muito rápido. É só você alternar o mapa, escolher pra onde você quer ir e você vai. A diferença é que em Paldeia você usa os Squawkabilly pra voar. Pra você ir de Paldeia pra Kitakami é de avião, e aí aparece um Dragonitezinho voando ali do lado junto com você. E dentro de Kitakami você usa os Noctowl pra se locomover. Depois que você terminar a parte principal, então você pode capturar esses 3 lendários que estão nos locais. Você tem a opção de completar a nova Pokédex, que são 200 espécies e basicamente todos os Pokémon aparecem ali no mapa. Alguns são exclusivos, alguns são obtidos só por troca
Então eu fui capturando tudo conforme eu encontrava eles. Eu peguei um Scizor no home que tinha o False Sweep. Então eu fui usando ele para capturar bem rápido, assim, todos os Pokémon. E aí no final, os que faltaram, eu puxei do home e completei ontem, inclusive. Outras coisas que você tem para fazer. Você tem uma quest com a Perrin. A Perrin é uma... Não, é uma descendente do Adaman, que a gente conheceu em Hisui. E você vai explorar a Timeless Wood com ela. E lá você tem... Porque ela tá procurando um Ursaluna, né? Que a gente sabe que o Ursaluna só tinha em Hisui, que é a nova evolução do Ursaring. Mas ali você tem uma quest que você tem que tirar foto dos Pokémon à noite. E você acaba encontrando o Ursaluna Blood Moon, que é a lua de sangue ali, é uma nova forma. Até ela conta a historinha que é um Ursaluna que viajou da antiga região de Hisui, que hoje é Sinnoh, e ficou ali na floresta, e ele se adaptou ao ambiente. Então você encontra, você pode batalhar com ele, e você tem que derrotar ele, depois a captura é garantida. E é a mesma música na batalha para você enfrentar ele, é a mesma música da batalha de Hisui, em Hisui, contra os Pokémon Selvagem. Então eu achei bem legal que colocaram a música ali. E depois eu capturei ele com uma Moonball, né? Porque fazia todo sentido. Nossa, gastou então Moonball com ele. Tem essa... Claro. Aí tem essa quest com ela. E depois que você conclui, ela te dá um Growlithe de Hisui. E ela fala assim, a gente vai se ver de novo. Então pelos rumores aí que a gente já sabe... que vai ter uma nova quest com a Perrin na Blueberry Academy, ou sei lá, em Paldea, mas que ela vai reaparecer. Então essa é uma quest para fazer também. Tem o clã dos ogros, que eles usam a máscara do Ogerpon, e eles ficam espalhados, são 6 ou 7 treinadores espalhados ali em Kitakami, e eles usam times de alto nível competitivo, então tipo com alto nível, com itens, com movimentos bem pensados. Então eles são os treinadores mais difíceis ali, entre aspas, do jogo. Você pode procurar eles, depois que você derrota todos, você enfrenta o chefe. E ele fala que na verdade isso fazia parte do Festival das Máscaras, como uma atividade onde os treinadores podiam enfrentar esses treinadores mais fortes, mas a gente era o primeiro que tinha terminado ali que tinha conseguido derrotar todos. Então, basicamente é isso. A gente tem o Austin Ogre, que é aquela sidequest que a gente até comentou em um dos episódios que foi divulgado na Nintendo Direct, na Pokémon Presents, que você tem que derrotar lá os balãozinhos e subir de nível, mas você tem que tomar cuidado porque tem uns Greedents comendo as frutinhas que você vai resgatando, enfim. Tem esse minigame também, que se você atingir o nível 10, você ganha um Munchlax Shine. Essa eu não fiz ainda, porque é muito difícil, eu achei muito difícil. Nossa, eu achei bem difícil. Tem novos TMs, eu acho que são 20 novos TMs, alguma coisa assim, que você pode... Enfim, estão espalhados aí por Kitakami para você encontrar, ou você pode craftar também. O que mais? Se você completar a Pokédex, o Jax vem... Ele vai te dar um ovo que é de um dos iniciais de Sinnoh, que é do mesmo tipo que o seu inicial de Paldea. Então, no meu caso, que escolhi o Fuecoco, eu recebi um ovo que veio o Chinchar. E ele te dá também um item, esqueci o nome, mas é um item que aumenta a quantidade de Tera Shards que você pode receber das... Isso, acho que é isso mesmo. Aumenta a quantidade de Tera Shards que você recebe nas Raid Battles. O que mais que a gente tem? A gente tem... Isso, exatamente. A gente também encontra a Billionaire, né? Porque Billionaire é uma combinação para falar que eles são bilionários. Eles têm muito dinheiro, eles fazem parte da realeza de Paldea. Eles sim, Vinícius, são irritantes, porque eles te chamam de commoner, tipo, você é um comum, uma pessoa comum, e eles são os ricos. E eles ficam, tipo assim, esnobando de você. Dá pra perceber que todo diálogo com eles tem um tom de futilidade, sabe? Porque eles são muito ricos.
E aí eles falam da sua roupa, ai, que é uma roupa qualquer, e eles usam roupas muito luxuosas. Só que você vai, cada vez que você encontra eles, eles vão mudando de posição. Então eles vão pra aldeia. Você tem que, eu usei um vídeo, um tutorial no YouTube pra saber onde eles estavam, porque não é claro assim, não fica no mapa. Então você vai encontrando com eles em diversos lugares e cada vez que você encontra eles, a Billy vai te dando um monte de coisa que dá dinheiro, tipo nuggets, sabe? Esses itens que você pode trocar por muito dinheiro. E você ganha, tipo, mais de 1 milhão de dólares ali com essa quest. Só que, depois que você termina essa quest, se você vai lá na onde ocorre o Festival das Máscaras, tem um senhorzinho lá falando que eles estão arrecadando fundos para reconstruir o monumento que foi destruído dos Três Leais. Porque faz parte da história de Kitakami, mesmo que a história agora seja outra. E aí ele fala que eles precisam arrecadar 1 milhão de dólares para reconstruir o monumento. E quem vai doar? O bobo. Você. Pronto, claro. E o que você ganha de troca? O que você ganha em troca? Então, agora eu tô tentando lembrar o que ele deu. Eu acho que foi um Ability Pet, alguma capsule, não lembro. Mas assim... Nada. É meio que nada. É só uma side quest pra você gastar todo o dinheiro que você ganhou com os bilionários. Só pra equilibrar. E que mais? Pois é. Que mais? Tem uma outra coisa. Depois, bem ali onde ocorre o Festival das Máscaras, se você sair ali do lado de fora, tem um pessoal numa mesinha fazendo tipo um piquenique ali. E um cara fala assim, eu faço cadeiras. Se você me mostrar um pano de mesa do piquenique que você usa, eu faço cadeiras com base nesse estilo. E aí a gente sabe que dá para comprar esses panos de piquenique em Paldeia, em Levíncia, Cascarrafa e Mesagosa. Se você comprar todos, você vai mostrando para ele e a cada um que você mostra, ele dá um conjunto de cadeiras que você pode usar que tem esse tecido. Porém, tem um pano que é exclusivo daquele minigame que tem em Cortondo com a azeitona gigante. Sim. Sabe? Aquela azeitona gigante. Se você fizer aquele minigame em menos de 2 minutos e meio, você ganha a toalha de mesa exclusiva que é Black and White. Olha. Sugestivo, talvez. Hein? Então, ela é a mais difícil que tem pra conseguir. E pra você concluir essa quest com esse cara em Kitakami, você tem que mostrar todas. Então você tem que conseguir essa toalha de mesa que é a mais difícil, que não dá pra comprar. Inclusive fiz isso ontem. E é aquele minigame irritante, mas eu consegui. E aí quando você mostra todas pra ele, aí ele te dá um conjunto de erva mística, que é um item super raro, né, que nem sempre aparece nas Raid Battles. Eu acho que ele dá 2 de cada pra você. Caramba, bastante coisa. E é isso. É isso. É isso que a gente tem pra fazer, assim. É igual eu falei, se você vai fazer todas essas sidequests, igual eu tava fazendo, você consegue explorar bem mais a região, sabe? Você consegue fazer bem mais coisas ali. Agora, se você tá ali só pela história principal mesmo do Ogerpon, igual você comentou, ela é super rápida. Eu gostei da história, da forma como foi construída, você fica achando o Kieran meio birrento ali no final, mas assim, ela acaba sendo bem rápida, né? Então... Mas assim, eu prefiro que tenha uma... Igual eu falei, eu gostei no sentido de... Olha, eu prefiro hoje que a gente tem histórias pra contar sobre esses lendários do que antigamente que não era nada, sabe? E eu acho que é melhor do que a do Kubifudo, que é a primeira parte. Provavelmente a segunda parte da DLC vai superar essa, por tudo que a gente viu até agora. Mas... Porque tem muitas pontas soltas, né? Kitakami deixou mais ponta solta, igual você falou do Kira. Se essa fosse a única DLC, ia ser muito decepcionante. Né? Muito decepcionante. Você paga uma vez só, né? Então... Paga uma vez só pelas duas partes, exatamente.
O que acaba deixando a gente assim, o que me deixa desanimado é que a gente olha pra Kitakami e ela reproduz os mesmos problemas de performance de Paldea. Então você tá andando, o frame rate cai, você fica ali todo, o FPS cai, você fica ali todo travado, você tem que esperar, né? O jogo engasga. Isso é muito chato. Tem ali os pontos de destaque do mapa. Igual a gente tem tem sites de Paldea, não sei como que traduz, os 10 monumentos de Paldea. Isso. A gente tem isso em Kitakami também, que são 5. E eles não são nada demais também, sabe? Igual em Paldea, que você chegar num lugar e fala, putz, é isso aqui? Em Kitakami é a mesma coisa, é bem sem graça. Então, eu assim... acho que essa situação de Kitakami ser uma Paldea Pocket também é bem chato, sabia? Ter aquela montanha zona no meio, assim, é meio... Sei lá, acho que não é muito interessante. Poderiam ter feito uma coisa diferente, sabe? Eu tenho expectativas grandes sobre a próxima parte da DLC, que tem aquele domo lá que é separado em quatro biomas diferentes. Talvez eu acho que isso vai ser interessante. Mas aqui em Kitakami eu achei que foi... aqui é grama mesmo, é grama, planta, tem a floresta Timeless Wood lá, que é um pouco diferente, que lá você pode encontrar o Basculin, então isso foi uma mudança, tipo o Basculin branco e o Basculegion já não tá mais no passado, eles são agora um Pokémon que tá incluído aqui no presente. E não tem explicação. E tem algo... eles sobreviveram, tipo, basicamente isso, eles sobreviveram em Kitakami. E assim, outra coisa é que tem bastante treinador espalhado por Kitakami. Então você pode enfrentar eles igual você enfrentou em Paldea. Eles ficam espalhados ali pelo mapa e você pode derrotar. De novos Pokémon, além dos lendários que a gente falou, o Okidog, o Munkidori e o Fezandipiti e o Ogerpon, e o Ursaluna Blood Moon, que é uma forma especial que você não tem como evoluir nenhum Ursaring para essa forma, ela é bem exclusiva, a gente teve o Poltergeist e o Sinistia, que a gente até já tinha comentado aqui, que a gente descobriu o nome da evolução, que tem aquela historinha. E a gente teve o Dipplin, né, que também já tinha sido revelado como uma evolução do Applin. Uma coisa que também é um cliffhanger, que eu acho que vai ser bem interessante, que o Dipplin, ele é meio que o Pokémon principal do Kiran, né? E talvez ele tenha uma evolução. Daí talvez seja um paralelo que tenha o Kiran tenha uma evolução na personalidade dele e o Pokémon o As dele tem uma evolução na próxima parte da DLC e a gente fique sabendo que dessa evolução, entendeu? Então, acho que é bem legal se tiver isso. O Applin, ele ganhou essa evolução ramificada que a gente não tinha desde Johtoku, Tyrog. E pelos rumores que a gente já viu, o Dipplin vai evoluir, né? O Dipplin vai ter ainda uma evolução. Tanto que ele pode usar o Eviolite, que eu não sei direito, mas é um item que só Pokémon que não é evoluído totalmente pode usar. Então, e o Dipplin pode segurar esse item. Aí falaram assim, será que foi um erro da Game Freak de deixar isso ativo? Ou foi proposital? Eu acho que foi proposital. Eu acho que vai acontecer isso. Eu acho que, tipo, o Kiran vai evoluir, entre aspas, na sua personalidade e o Pokémon dele também vai evoluir na personalidade. Talvez seja o Kiran tenha uma evolução para um personagem mais brabo e aí o Pokémon dele também siga essa linha, entendeu? Enfim, espero muito que aconteça isso, mas aquele negócio, expectativas. E você comentou da história do Poltergeist, etc. Enfim, você percebe minha indignação que o Poltergeist, um Pokémon aleatóriozinho, tem uma história melhor e mais bem contada que o Ogerpon. Você entendeu? Que é um Pokémon depende, né? Entendeu? Tem muito... Depende, porque no jogo em si não conta a história dele. Sim, não conta a história dele, mas... Então você é um Pokémon qualquer ali pra você capturar. Sim, ali é um Pokémon qualquer, mas você entende que a Pokémon Company teve o trabalho de fazer o Poltergeist ter uma história bem construidinha, etc. E o Ogerpon, que é um personagem principal ali que tá no jogo, tem uma história menos interessante. É esse meu comparativo.
podia ter... Mas assim, podia ter uma side quest ali explorando essa história do Poltergeist, sabe? Porque a gente viu aquele trailer de revelação que foi super bacana, mas no jogo em si é um Pokémon qualquer ali, nada de grande coisa. Inclusive ele tem aquela forma original, igual a gente tem com o Sinistee e o Poltergeist também, que é bem raro. E Vinícius, dá até pra você conseguir... Ai meu Deus, esqueci o nome. Quando os Pokémon aparecem lá aos montes... Ai, Jesus. Esqueci o nome. Enfim, que eles aparecem em grande quantidade. Outbreak. Tem como você conseguir... Isso, os Outbreaks. Tem como você conseguir Outbreak do Poltergeist original. E só vai aparecer ele, entendeu? É tipo super raro, mas é possível. O Joey da série B conseguiu esses dias, ele postou. Mas então é isso. A gente vai ter que aguardar agora, segunda parte, pra saber o que mais tem. Eu acho que a Pokémon Company não revelou muita coisa. Porque a gente tá sabendo que vai ter os 4 biomas, a gente vai ter o paradoxo, os novos paradoxos, a gente vai desafiar ali meio que uma elite da Blueberry Academy, mas a gente não sabe o que o Kieran e a Carmine vão estar fazendo lá, a gente não sabe o que a Briar tem a ver com o Terápagos, a gente não sabe nada da história do Terápagos ainda. A única coisa que a gente sabe é que vai ser explorado na DLC e que vai ter um novo tipo Tera. Agora, o impacto disso, como isso vai acontecer, a gente não faz a menor ideia. Então, assim, tem muita coisa oculta que a gente vai descobrir. Que falta foi da conexão do Ogerpon com oh meu Deus. Terápagos? Com Terápagos. Eu senti que não tem basicamente nenhuma relação aparente, né? Sabe? Por que as máscaras dele, a máscara dele é diferente? É porque foi feita com cristal lá? Porque a gente busca um pouquinho de cristal lá, lembra? Provavelmente. Então, tem alguma conexão, Terápagos, enfim. Acho que faltou um pouquinho disso também. Essa minha insistência nesse ponto de o Ogerpon é importante. Então, se ele é importante, a história dele tem mais coisa pra ser explorada, sabe? Enfim, eu acho que daria pra ter explorado melhor. Vamos ver. Enfim, é isso. Bom, e vai chegar mais atualização pro jogo ainda esse mês. Prometeram uma nova atualização. Por quê? Porque a DLC deu crash em algumas coisas, né? Então, por exemplo, agora você tem mais do que 300 treinadores para enfrentar, mas há um limite no código de 300. Então, se você atinge 300, você não tem um bug que não registra as vitórias dos outros. Tem uma condição específica lá que você crasha o jogo quando você está enfrentando... Quando você está concluindo a história principal de Scarlet e Violet. Não tem uma condição específica lá que já descobriram que é, mas eu não lembro. Enfim, tem alguns bugzinhos que vão ser corrigidos, mas, novamente, nada sobre performance, vai continuar do jeito que tá, isso não vai mudar. Infelizmente. Vai continuar desse jeito, porque é aquela coisa. A roda precisa girar, daqui a pouco a gente já vai estar falando de remake de Unova e Scarlet Violet vai ser passado. E é uma coisa que é interessante. Eu tava vendo, assim, falando sobre esse assunto de ter lançamentos todo ano e etc. E os jogos estão vindo cada vez menos polidos. A Pokémon Company falou que eles reconheceram que os jogos estão vindo menos polidos, mas eles querem continuar nessa frequência de lançamentos. Nesse ritmo, né? E daí eu vi um pessoal essa semana comentando no Twitter que o novo Mario lá, o Super Mario... Meu Deus, como que chama? Esqueci o nome. Wonder. O Super Mario Wonder, ele foi feito de uma forma bem diferente. Meio que fizeram um brainstorm e tiveram, sei lá, 2.000 ideias de como o jogo poderia ser, vários conceitos, e não tinha deadline, não tinha um prazo para ser feito o jogo. E ao que parece, é um jogo que tá bem bonitinho. Assim, pelo menos visualmente, tá bem interessante. Eu acho que é um jogo que eu pretendo jogar. E, por exemplo, o Legend of Zelda Tears of the Kingdom também, ele foi a própria Nintendo falou que o jogo foi terminado há 1 ano atrás e ele só foi lançado agora em 2023 porque ficaram esse 1 ano polindo. Então meio que a Pokémon Company tá indo da contramão de tudo que a Nintendo tá fazendo ali. E daí é interessante ver essa questão de qualidade, questão de frequência de lançamentos.
que talvez seja interessante a Pokémon Company seguir, inclusive que a gente fala há vários podcasts, né? De talvez diminuir a frequência para a qualidade aumentar. Mas é aquele negócio que o Danilo falou, a roda tem que girar e a roda de Pokémon gira muito rápido, então... Muito rápido, A gente tem uma equipe terminando a DLC, a gente tem uma outra equipe interna que já tá assim, tipo, a esse ponto, se esse remake de Unova vai existir, ele já tá muito bem encaminhado. Eu diria que tá praticamente sabe, ele já tá muito bem encaminhado. Então, e já tem uma equipe articulando a próxima geração. Sim. Então, assim, não para mesmo, é uma coisa atrás da outra, a gente não imagina que isso vai mudar. E é isso, né? Isso dá dinheiro. Vamos ver. Dá dinheiro. É igual. Tá lá. É top vendas do Nintendo Switch, entendeu? É milhões de cópias. Exatamente. Então, enquanto tá vendendo, vamos manter dessa forma. Bom, gente, eu acho que era isso, né? Acho que era isso, né, Vinícius, que a gente tinha pra comentar aqui sobre a DLC. A gente não tá falando de um jogo inteiro, a gente tá falando de uma historinha ali bem curtinha, então também não é um conteúdo tão extenso pra cobrir. Um episódio de podcast né? curto é uma DLC curta, então a segunda parte, quando for lançada a segunda parte, a gente vai trazer aqui pra vocês também e esperamos que pra mim seja melhor. Tenha mais coisas. Tenha mais coisas, talvez o episódio da segunda parte tenha 2 horas, 3 horas de duração, quem sabe, né? Enfim. Quem sabe. E aí, no próximo episódio, então, a gente traz as nossas impressões sobre o Detetive Pikachu Returns. Será que o jogo é tudo isso? Ficou em desenvolvimento 4 anos também, hein? Pois é, né? Foi anunciado em 2019. Anunciado? Será que foi desenvolvido? Pois é, né? Então, vamos ver. Bom, gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de acompanhar o nosso site, as nossas redes sociais. Deixe um comentário aqui no podcast, comente o que você achou da DLC, se você jogou, o que você estava esperando, o que te decepcionou. Vamos conversar mais sobre isso no início do próximo episódio, tá bom? A gente vai ficando por aqui, depois a gente compartilha com vocês o que a gente achou da BGS também, mas a gente vai tá postando as coisas nas redes sociais, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, Vinícius. Tchau, pessoal.